Olá, tudo bem? Então, agora nós vamos passar rapidamente por alguns artigos científicos para que nós possamos compreender o caminhar das doenças, nos conscientizar, do porquê estamos tão adoecidos, tanto no físico, nas emoções e na mente, tá? É rapidinho e isso é muito importante para que nossa mente, se abra para o mundo homeopático, tá bom? Bem, vamos lá então. Eu trago aqui esse artigo bem resumido, onde ele fala que a homeopatia pode se tornar uma terapia alternativa na dengue. Será que pode? Bem, vamos aferir. Nesse artigo, nós temos 10 casos de estudos, tá? E esse estudo ele foi feito lá na Índia, pela doutora Sema Mahesh e o seu esposo Mahesh, tá? E foi compilado também pelo professor George Vitukas, tá? Então, esses 10 casos, eles mostram que mesmo na epidemia, em que o patógeno e a patologia são semelhantes em todos os casos, a reação de cada indivíduo é diferente, tá? E eles disseram que eles puderam observar neste estudo que apenas 3 dos 10 casos precisaram do mesmo remédio, tá? Como eles... Por quê, Porque eles tinham os mesmos sintomas, os sintomas eram semelhantes, tá? Então, apenas 3 das 10 pessoas estudadas, o remédio foi similar, tá? Esse artigo você encontra para baixar, se você quiser ler, ler quais os medicamentos, o que foi feito, todo o estudo completo, você pode acionar aqui que eu deixei em PDF, tá bom? Aqui eu trago o contínuo, tá? De uma teoria unificada das doenças. Também um estudo muito importante, tá? Do qual ele explica o caminhar das doenças, tá? E esse artigo, ele foi escrito, é óbvio, com a experiência de vida, de prática clínica do professor George Vitukas e também despertou nele a escrever ainda mais esse artigo de forma mais resumida, porque ele já tinha os seus estudos, posteriormente, porque no dia de um seminário uma criança chegou para ele e perguntou, mas por que eu fico doente, Eu sempre estou doente, os meus colegas não, mas eu sempre fico doente. E aí George Vitukas tentou exemplificar a sua prática nesse artigo, dizendo que ao longo da vida de uma pessoa, desde o nascimento até a morte, existe um contínuo nas condições patológicas, que ela poderá enfrentar, que essa pessoa poderá enfrentar, tá? Então ele afirma que o corpo como um todo sofre profundamente cada vez que ocorre uma condição aguda ou crônica. E esta é tratada sempre, de forma errada, negligenciada. Mas por quê? Porque nós já estamos acostumados a qualquer situação. Tem gente que toma antibiótico quando pega uma gripe, E aí toma qualquer qualquer medicamento para uma situação simples, comum do dia a dia, que pode ser contornada com, por exemplo, homeopatia, ou fitoterapia, ou chás, E aí a pessoa vai denegrindo a sua saúde, com o passar do tempo, porque aqui ele fala a supressão de doenças através do excesso de drogas, químicas ou por outros meios, vai sobrecarregar muitas vezes as defesas naturais do corpo, e força esse sistema imunológico a mobilizar outras questões mais profundas ainda, que nós vamos ver lá na frente. E isso inicia uma linha de defesa,
que a gente fala que é um subagudo, que é um queimar, é como se fosse um carvão em brasa, que fica ali queimando e não se apaga nunca. E aí ele vai comendo, né, queimando, doendo, né, que eu falo queimando, mas ele vai doendo, atingindo aos poucos os outros órgãos de mais hierarquia, tá? Então, essa condição aguda comum, simples, da qual a gente estuda, quando é maltratada, mal direcionada, vai desenvolver essas questões inflamatórias, tá? Subagudas no decorrer da sua vida. E ele fala que as condições inflamatórias agudas deverão ser tratadas com muito cuidado, tá? Desde a infância, de modo a não forçar o comprometimento do seu sistema imunológico. Então aqui a gente está aprendendo, né, a se tratar até que você tenha um apoio mais completo, tá? Porque no momento agudo, né, ela é só a ponta do que você sente internamente, né? Por exemplo, se for uma sinusite de repetição, uma cistite de repetição, tá? É algo muito mais profundo, não é uma condição simples, comum, tá? É rotineiro, a gente já classifica como crônico. Então, quando a pessoa já está em um estado crônico e desenvolve esses agudos, eles precisam de atendimento, não é que é emergencial, eles precisam de um atendimento de acompanhamento. Tá? É diferente do que nós estamos tentando fazer para nos proteger, né? Para não ter que ir para o hospital, assim, para qualquer coisa, tá? E aqui ele fala que a supressão poderá ser o despertar das doenças crônicas hereditárias, que foi o que eu disse. Por que suprime? Porque você não está tratando, você está tirando a dor física com os medicamentos químicos e mais lá na frente essa mesma condição volta e você tem que tomar mais químicas ainda mais fortes. Não é assim que acontece? Né? Então pode ser que salve a nossa vida, sim, mas se for tratado o tempo inteiro com as drogas químicas, você vai debilitar o seu organismo e você vai ver o que é esse despertar das doenças crônicas. Você vai ver mais pra frente, tá? Então aqui ele fala que a supressão, né, as doenças agudas continuarão, né, de forma modificada, como se um tipo de um processo inflamatório subagudo, como eu falei anteriormente. É um queimar, é um carvão lá dentro queimando até despertar uma predisposição, que é aquele órgão que você tem mais sensibilidade, vai ser acionado neste momento, tá? Então vamos ter em mente um carvão aí em brasa, né, pegando fogo e apaga-se em cima um pouquinho, mas lá no interior dele ele está queimando ainda, está doendo, tá? Então, ele explica nesse artigo que a linha de defesa, a primeira linha de defesa que nós temos, que assim, quando a gente entra num contato com vírus, bactéria, um agente estressor, é a febre alta. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu adoeci lá, né? Peguei aquele vírus, aquela bactéria e não tive nenhuma febre. Ela acha que estou saudável. Mas não. Se o seu mecanismo de defesa está fortalecido, ele vai ter uma febre alta, tá? E aqui ele diz, se isso não for mais possível, a febre não for mais possível, né? Então você tem uma deficiência no seu sistema imunológico, tá? Então é uma segunda linha de defesa ser ativada através de um processo inflamatório subagudo, tá? Como eu falei, vai ficar queimando lá e você vai achar que lá na ponta do carvão parou de queimar, mas internamente está lá, pegando fogo, tá? E esse problema vai ser direcionado, como eu falei, para os órgãos de mais sensibilidade, né? E órgãos de hierarquias, né? De grandes hierarquias. O que é isso? Nós vamos ver também. Por exemplo, uma condição que só estava na pele, né? É uma hierarquia menor,
tá? Uma condição gástrica, dependendo da patologia, é uma hierarquia melhor do que uma condição no coração, tá? Tudo depende, tá bom? Quando nós estudamos a homeopatia como homeopatas, nós temos que destrinchar todas essas questões para compreender de forma mais efetiva o que seria esses graus de hierarquias, tá bom? Bem, então é o despertar das patologias, essa supressão que nós estamos falando, tá? Porque as doenças aparecerão, continuarão e serão modificadas, tá certo? E aí ele fala nesse artigo que febre, né? A febre aqui, se o corpo, durante o momento em que apresenta uma temperatura alta, for repetidamente submetida ao estresse de forma agressiva através das drogas químicas excessivas, o sistema imunológico já enfraquecido finalmente poderá ser comprometido, tá? A tal grau que não poderá mais ser apto a reagir com a produção de uma febre alta, tá? Mesmo sendo exposto a micro-organismos virulentos. Então, nós temos que ter atenção para isso, tá bom? E aqui nesse artigo ele fala também que os fatores ambientais, né, eles podem também desencadear, né, esses mecanismos de defesa do nosso organismo, tá? Para que a pessoa possa iniciar a adoecer, né? Começa a adoecer a partir desses fatores ambientais, tá certo? E aí, essa predisposição, quando também acionado, lógico, você não vai acionar uma predisposição hereditária, né, apenas com fatores ambientais, tá certo? É um conjunto de tudo. O que seria isso, ambientais? É o trabalho, né, as questões de poluição, as questões alimentares, tá certo? Aqui vem aqui o estilo de vida da pessoa, como que ela tem esse hábito de se alimentar, né, de se comportar, de pensar, né, porque às vezes a gente come bem, mas o pensamento não está bem, né? Come bem, tem toda uma regra de alimentação, mas está irritado, está nervoso, está estressado, está deprimido porque quer comer tal coisa e tem que comer aquilo ali que é saudável porque faz parte de uma dieta, né? Então a gente tem que observar isso. E aí ele fala também que as possíveis causas do adoecimento, além dos fatores ambientais e estilo de vida, é a predisposição, né? Que um organismo desenvolve uma doença quando há uma predisposição, uma debilidade, né, que ocorre, que desencadeia, né, essa questão, tá? E aí ele fala aqui que nem todas as pessoas irão desenvolver tuberculose, tá? Elas, quando forem expostas a esse vírus aí, né? Então, se você tiver a predisposição para ter tuberculose, para ter gripe, para ter covid, para ter o que seja, você com um sistema imunológico fraco vai desenvolver sim, porque é de acordo com a sua predisposição, tá certo? E aí ele fala, né, o curso de todas as doenças agudas, tá? Elas apresentam um período padrômico, né, um clímax, né, e uma resolução que leva à cura ou à morte, tá? Este é o ponto em que temos a contribuição, né, da homeopatia e de outros métodos alternativos, tá certo? Ao invés, então, de suprimir uma infecção, é possível ajudar o corpo, né, a superar a fase aguda de uma forma mais natural, tá? Ao fortalecer as suas defesas com um remédio que produz os sintomas semelhantes aos da doença, tá? O tratamento não pode ser também, eu vejo muitas pessoas usando a homeopatia para qualquer situação. Nós estamos aqui para aprender que o medicamento homeopático não é para qualquer dor, né? E no decorrer do curso eu sempre falo isso, não é para qualquer dor, nós temos que nos atentar a isso, tá? Então,
nós temos que nos reeducar a nossa mente para compreender que o nosso corpo também tem força, né, para agir, né? Mas é lógico que também nós não podemos negligenciar os sintomas, ainda mais com os vírus novos que nós estamos tendo, né? Então, esse medicamento ele só vai ter essa ação, né, com os sintomas semelhantes da doença, tá? E é por isso que nós temos que compreender, né? A gente vai estudar aqui, vocês vão imprimir as folhas, vão continuar estudando em casa, né? Porque é um estudo pessoal também, tá certo? Bem, aqui eu trago outro, né? Esse artigo ele é um estudo muito importante, porque esse homeopata, o Dmitri, ele conseguiu fazer o caminhar da patologia, porque ele fez o acompanhamento dessa criança, tá? Então essa criança, ela começou com uma doença simples, né? Simples, suponhamos de garganta, amidalite, né? E aí ela foi desenvolvendo dores mais profundas, dores de cabeça, até chegar na questão da artrite reumatoide juvenil, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ele fala que esse artigo, né, ele traz a classificação dos níveis de saúde, do qual eu estudo, né? Como homeopata, a gente tem uma classificação dos níveis de saúde, é como se tivesse mais ou menos assim, de forma bem superficial, 12 níveis, né? O primeiro nível está, consequentemente, no nível mais superior e o último lá no nível inferior, né? Então, suponhamos que nós nascemos no nível lá de cima, superior. E com o tempo da nossa vida, com a forma de tratamento, a gente vai desgastando isso, tá? Ao ponto de desenvolver as patologias predispostas, né? E a perder o mecanismo de defesa de frente, a primeira linha de frente, que é a nossa febre, né? O febrão que todos nós temos medos, né? E aqui ele fala, tá? Essa classificação dessas patologias, tá bom? E aqui ele fala assim, que o nosso estudo de nível de saúde, a gente tem realmente, nós homeopatas, temos a possibilidade de avaliar a dinâmica, tá? Do organismo, né, como um todo, no desenvolvimento das patologias. Então, assim, nós não podemos prever, quando a gente pega uma situação crônica, a gente não pode prever que a pessoa vai se curar em determinado tempo, mesmo compreendendo que ela tem um nível de saúde muito bom, porque cada organismo vai reagir de uma maneira e também vai depender da cronicidade de cada caso, tá certo? Esse artigo é muito interessante, tá? Que vocês também quiserem estudá-lo, ele está aí anexado em PDF em português. E aqui é a linha do adoecimento dessa criança, né? Ela nasceu saudável, um nível de energia forte, fazendo febre. Aos 18 meses ela teve um agudo, né? Geralmente as crianças têm essa questão de choque, né, no sistema respiratório e foi tratado com antibiótico. Ok, tudo bem. Foi salvar a vida da criança, né? Mas a mãe ainda continuou o tratamento, né? A gente não tá o histórico da mãe aí. Se era homeopata, se sabia ou não, né? Mas a mãe, por desconhecer também, ela continuou o tratamento, né? Supressou, né? Quando a sua filha teve uma desinteria, tá bom? E ela também repetiu os antibióticos. Veja bem, né? Ela usou tanto antibiótico quando estava com uns 12 meses que ela sensibilizou o quê? O seu órgão lá que estava mais sensível, que é o sistema digestivo, né? O sistema excretor, né? Que é o sistema digestório, não é? Então, porque geralmente quando a gente toma antibiótico, né, vai ter uma desbiose, tá bom? E no trato digestório, né, as fezes vão ficar mais amolecidas. Isso é natural do medicamento fazer isso, né? Então, ela teve essa desinteria aguda muito forte, da qual foi tratada novamente com supressão, com os antibióticos, né?
repetidas vezes. E aí, aos 6 anos, ela teve uma outra aguda, uma outra crise de cistite, né? Então, ela desenvolveu essa cistite acompanhada também de quê? Estomatite, porque o seu sistema gástrico, seu sistema digestório já estava comprometido, né? E aí atacou o que mais, né? Além do sistema excretor, do sistema digestório das fezes, né? Ela atacou também o seu estômago, porque é natural também você, quando toma muito antibiótico e forte, você debilita o seu estômago, né? E alternou também com dermatite, né? O organismo, ele é tão sábio que ele vai expelindo, né? Pelos órgãos. Então, foi para a pele. Poderia ter sido pior aos 6 anos, né? Mas ela desenvolveu a cistite, ela continuou com o seu órgão de choque lá, da sua predisposição do estômago, do sistema digestivo. E aí, ela também continuou com a tosse, né? Que foi lá, ó, do primeiro ano do mês, né? Que ela estava, né? 18 meses, ela atacou o sistema respiratório, né? E aí, ela foi tratada novamente com os medicamentos convencionais, né? E desenvolveu impetigo também, gente. Então, aos 9 anos, ela teve novamente amidalite, né? O sistema respiratório superior e inferior foi atacado e desenvolveu também dores fortes de cabeça. Sintomas novos aparecendo aí, tá vendo? Vai piorando os sintomas nesse percurso, tá? E ela foi lá, né, por infelicidade, contraiu uma doença do carrapato, da qual debilitou ainda mais o seu sistema imunológico, tá? E apenas aos 9 anos, todas as crianças vão acontecer isso, gente? Não, não é assim. Esse é um estudo de caso que foi acompanhado, tá? Documentado, tá? Nem todas as crianças vão desenvolver artrite reumatoide, pode desenvolver outras coisas, né? Pode desenvolver as questões mentais, emocionais, hiperatividade, tudo isso, né? Medos, transtornos, tá? Mas nesse artigo, ela foi diagnosticada aos 9 anos com artrite clamídia. Por quê? Essa é a predisposição dela. Esses sintomas, essas patologias são as sensibilidades do seu organismo, tá? Então, não necessariamente todos irão acontecer patologias de acordo com o seu organismo, tá? E quando ela já não produzia mais febre aqui, ó, aos 9 anos de idade, tá? E ela também teve essa síndrome aqui. Então, a gente percebe que é um tratamento que vai desenvolvendo as patologias e a cada vez que vai tratando de forma supressora com antibióticos, vai piorando essa condição até que desperte, né? Tem pessoas que podem não despertar, outras já despertam, tá? E aí, ela foi tratada, né, aos 9 anos, começou o tratamento, ela foi acompanhada até os 18 anos de idade, tá bom? E com 1 ano de tratamento, ela teve a resolução, com 1 ano de tratamento, tá? Ela teve a resolução de 80% a 90% das dores melhoraram. Então, tá vendo como a gente não pode dizer, olha só, ela ficou 9 anos sendo tratada de forma supressora. Mas com 1 ano ela já teve 80% ou 90% do seu corpo melhor, sem dor. Então nós não podemos afirmar que a pessoa vai demorar 9 anos para se restabelecer das dores, tá certo? E em 2 semanas com o uso do tratamento, né, as dores já foram diminuindo. E com 3 anos ela já não tinha queixas mais reumáticas, tá? E após 5 meses de tratamento, ela teve o retorno da febre, tá bom? Em sua condição aguda, que isso é muito bom. Com 5 meses, o seu sistema imunológico já teve a possibilidade de fazer a febre. E foi tratado com homeopatia, tá? Então, a doença, ela tem um caminhar. E ela volta, tá certo? Ela tem um percurso de retorno também, tá?
E esse artigo, ele documenta muito bem isso, tá certo? E é lógico que não são todos os tratamentos homeopáticos que podem proporcionar esse alívio, tá? É o tratamento homeopático hahnemanniano que a gente tem que ter atenção, porque foram utilizados um medicamento por vez nesse tratamento. No artigo, vocês podem estudar melhor isso, tá? E aqui eu trago uma frase do meu querido Hélio Couto, né? Que ele fala assim: uma pessoa doente que só acredita na existência da matéria e no que os 5 sentidos lhe informam, dificilmente procura terapias como acupuntura, homeopatia, pelo menos esforço como uma primeira escolha terapêutica. As pessoas, elas não procuram quando só acreditam na matéria, nas questões físicas, né? Então elas sempre irão deixar para procurar depois que já está num estado mais crônico, né? Mas também talvez seja por desconhecer que existe essa prática e que é eficaz, né? E aí as pessoas têm o receio de procurar como a primeira escolha terapêutica a acupuntura, a homeopatia ou uma massagem, né? Então esse é o meu recado.